Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, democratizando o ensino da geografia. Moçada, vamos fortalecer o canal, se inscrevam no canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, eu irei falar sobre o crescimento da população mundial. Já existe uma aula gravada no canal, todavia, os dados já estão defasados, razão pela qual é preciso atualizar as informações, os dados, até mesmo porque a geografia humana, a geografia econômica se atualizam, novos dados são fornecidos e é preciso manter você que está se preparando para os concursos o mais atualizado possível. Espero que vocês gostem do nosso encontro. Havendo qualquer dúvida, deixe a sua pergunta na parte dos comentários, que eu terei o máximo prazer de respondê-la. Então, moçada, nada melhor do que essa imagem para iniciarmos o nosso encontro. Essa aula está sendo gravada no dia 30 de março de 2025, domingo, 10 horas da manhã. Então, aqui nós temos algumas imagens do nosso planeta com o objetivo de mostrar a vocês a evolução da população absoluta da Terra no período que se estendeu de 1974 até a projeção feita para o ano de 2046. Então, por esses dados, vocês podem perceber, 1974, a população do planeta chegou à casa dos 4 bilhões de habitantes. No ano de 1987, 5 bilhões de habitantes, portanto, 13 anos depois. No ano de 1999, 6 bilhões de habitantes, 12 anos depois. No ano de 2012, 7 bilhões de habitantes, 13 anos depois. No ano de 2027, a projeção acima de 8 bilhões de habitantes. Ora, essa projeção já foi ultrapassada. Estamos no ano de 2025 e a população da Terra já está na casa de 8,3 bilhões de habitantes. E a projeção feita para 2046, portanto, 19 anos depois, 9 bilhões de habitantes. Então, se vocês perceberam bem os dados, eu estou mostrando a vocês que, a partir de 2012, portanto, nós já temos uma trajetória de um crescimento populacional em números absolutos menor. Até mesmo porque muitos países do mundo hoje possuem taxas de fecundidade abaixo da taxa de reposição da população. E se nós projetássemos essa expansão populacional para o ano de 2100, de acordo com as previsões feitas não só pela ONU, mas por renomados institutos de pesquisas demográficas, a população do planeta deverá chegar no final do século XXI à casa dos 11 bilhões de habitantes, um pouquinho acima disso. E a partir daí, de acordo com as projeções feitas, a população do planeta deverá começar a diminuir. Em vários países do mundo, esse processo já está em andamento, em função da taxa de fecundidade se encontrar muito baixa, em função dos países estarem passando por um processo de envelhecimento da sua população e, consequentemente, na medida em que o percentual de idosos aumenta também
a taxa de mortalidade, até mesmo porque todos nós temos prazo de validade. E sendo assim, a população do nosso planeta, ela de fato deverá diminuir a partir do século 22, assim como já está ocorrendo em vários países do mundo, principalmente do mundo desenvolvido, por exemplo, países da Europa, alguns países da Ásia, em pleno século 21. Aqui nós temos o crescimento da população mundial num período de 1700 a 2022. Então, por aqui nós temos um crescimento absoluto, tá? Não é uma taxa de crescimento vegetativo ou natural percentual, mas sim números absolutos, ou seja, número total de habitantes. Então, percebe-se com muita clareza que o continente asiático, ele continuará liderando e continua liderando a população mundial, ou seja, a Ásia possui cerca de 59,2% da população, de acordo com os dados que foram fornecidos em 2022. Em segundo lugar, vem a África com 17,9%, lembrando que o continente africano, sobretudo a chamada África subsaariana, é a parte do planeta onde a taxa de crescimento vegetativo ou natural da população se mantém mais elevada. América do Norte e Central com 7,5%, América do Sul com 5,5%, Europa com 9,3% e Oceania, entre os continentes povoados, com 0,6%, lembrando que lá na Antártida só existem alguns cientistas, ok? Então, aqui nós temos esse gráfico mostrando o momento em que a população do planeta atingiu a casa de 8 bilhões de habitantes no ano de 2022, lembrando que hoje, atualmente, em março de 2025, a população mundial já está beirando a casa de 8,3 bilhões de habitantes. Aqui nós temos a transição demográfica em 5 fases. Normalmente os livros, apostilas dos cursos, os livros de geografia falam em 3 ou no máximo 4 fases de crescimento populacional, que nós vamos chamar de transição demográfica. Sendo assim, eu fiz aqui essa montagem em 5 fases de crescimento, que inclusive já essa montagem também já está sendo aplicada nos países desenvolvidos, e talvez eu tenha sido, o primeiro professor de geografia a desenvolver o material trabalhando com as 5 fases do crescimento da população, ou seja, as 5 fases ou estágios da transição demográfica no início da década de 2010. Então vamos falar aqui sobre essas fases, né? Essa linha verde aqui, ela representa a taxa de natalidade. Essa linha azul aqui embaixo representa a taxa de mortalidade. E essa parte entre as taxas de natalidade e mortalidade representa aqui o crescimento vegetativo, nesse lado aqui positivo, nesse lado aqui negativo. Então é preciso nós analisarmos essas 5 fases ou estágios de crescimento populacional para que vocês tenham uma ampla, um amplo conhecimento sobre o tema. Então aqui na primeira fase do crescimento, ou no primeiro estágio do crescimento, o que é que nós temos aqui? Ó? As taxas de natalidade e mortalidade num patamar bastante elevado. Ora, visto que, por que a taxa de natalidade no passado era tão elevada? Simplesmente porque não existiam
as técnicas contraceptivas que existem hoje, porque não existia o planejamento familiar, porque as pessoas se casavam muito cedo, e sem as técnicas contraceptivas era comum que os casais tivessem muitos filhos. Isso ocorreu, por exemplo, nos países desenvolvidos, até por volta da primeira metade do século XX, e em vários países em desenvolvimento, isso ocorreu até a segunda metade do século XX, e alguns países subdesenvolvidos, isso ainda ocorre em pleno século XXI, como, por exemplo, em países da África subsaariana. E repare que a taxa de mortalidade aqui também era muito alta, visto que a medicina era muito atrasada, as condições higiênicas e sanitárias eram precárias, as guerras, as doenças, as epidemias, a fome, enfim, existiam diversos fatores que direta e indiretamente contribuíam para a ocorrência de uma elevada taxa de mortalidade. Então, em função disso, nesse estágio, eu coloquei aqui crescimento lento, porque, de fato, a população mundial ela crescia muito lentamente. Aqui nós podemos dizer que é o estágio inicial da transição demográfica. Então, no estágio 2, que eu chamo de fase 2, você tem a taxa de natalidade se mantendo alta, ela sofre uma pequena oscilação, porém ela continua se mantendo muito alta, e a taxa de mortalidade ela declina rapidamente. Ora, se o crescimento vegetativo ou natural nada mais é do que a diferença entre as taxas de natalidade e mortalidade, se a taxa de natalidade se mantém alta e a taxa de mortalidade diminui, consequentemente, o crescimento vegetativo ou natural vai aumentar. Então, logo no estágio inicial da transição demográfica, nós teremos a fase em que muitos países passaram, a fase da explosão demográfica, ou seja, da aceleração do crescimento populacional, fruto do aumento do crescimento vegetativo ou natural. Aí você vai me perguntar, mas professor, quais foram os fatores que contribuíram para a queda da taxa de mortalidade aqui? A melhoria das condições higiênicas e sanitárias, o desenvolvimento de novas técnicas terapêuticas, o desenvolvimento de novos medicamentos, incluindo-se aí, posteriormente, o desenvolvimento de vacinas e antibióticos, a difusão do conhecimento sobre doenças, como evitar doenças, se prevenir contra doenças, melhor dizendo, né, como evitar, como se prevenir, e também as campanhas preventivas, as campanhas informativas que foram de suma importância para que parte da sociedade pudesse ter o maior conhecimento sobre as formas de evitar doenças e também como se prevenir de determinadas doenças. E sendo assim, houve uma queda acentuada da taxa de mortalidade, num período em que a taxa de natalidade ainda se mantinha muito elevada. Então, por exemplo, os países desenvolvidos passaram por essa fase aqui logo no início do século XX. Países em desenvolvimento, inclusive o Brasil, entra nesse segundo estágio na década de 1940. Aqui você tem o estágio 3 ou fase 3, a transição em curso. Você repare que, a princípio, a taxa de mortalidade ela continua caindo rapidamente. Posteriormente, essa queda passa a ser mais lenta, porque ela vai se aproximando do ponto de estabilidade. Agora, quem vai cair mais rapidamente do que a taxa de mortalidade é a taxa de natalidade. Ora, se a taxa de natalidade
ela cai num ritmo mais acelerado do que a taxa de mortalidade, você entra naquela fase de desaceleração do crescimento vegetativo ou natural. E sendo assim, o país passa a registrar uma queda do crescimento populacional. Os países desenvolvidos passaram por essa fase antes, né, dos países em desenvolvimento, entre 50 a 70 anos antes, em média, e os países em desenvolvimento, como o Brasil, por exemplo, entraram nessa fase lá por volta da década de 1970, alguns na década de 1960. Então, o Brasil passou por esse período, não está mais nesse período. O estágio 4, o que você observa? Aqui é a transição evoluída. A taxa de mortalidade se estabiliza e começa a aumentar gradativamente. E quem continua caindo é a taxa de natalidade. Ora, se a taxa de natalidade ela continua caindo e a taxa de mortalidade sofre um ligeiro aumento, isso vai promover uma queda ainda maior do crescimento vegetativo ou natural. Então, os países passam a registrar uma desaceleração desse crescimento vegetativo de uma forma mais acentuada e vai se aproximando do momento em que, no final do estágio 4, as taxas de natalidade e mortalidade irão se igualar e, sendo assim, a população, durante um curto período, irá parar de crescer. Aí você vai perguntar, mas professor, por que a taxa de mortalidade registrou nesse período um ligeiro aumento? Por quê? Simples. Na medida em que a população envelhece, fruto do aumento da expectativa de vida, a taxa de mortalidade tende a crescer. E sendo assim, se a natalidade continua caindo e a mortalidade cresce, a taxa de crescimento vegetativo natural vai diminuindo até atingir o ponto de estabilização. Aí você tem aqui o estágio 5 ou fase 5. Repare que a taxa de natalidade ela vai se estabilizar, que é a linha azul, e quem estará aumentando é a taxa de mortalidade. Então, os países entram naquela fase de crescimento vegetativo ou natural negativo, como vem ocorrendo com o Japão, com a Coreia do Sul, com vários países do continente europeu, e o Brasil deverá entrar nessa fase no mais tardar na década de 2040. O Brasil, no momento, está no estágio 4, bem próximo da estabilização do crescimento vegetativo ou natural. Mas, a partir da década de 2040 ao 2050, né? Se eu falei 1940, 1950, foi errado aí. 2040 a 2050, o Brasil irá entrar nessa fase de crescimento vegetativo ou natural negativo, assim como muitos países do mundo. Inclusive, as previsões indicam que para o século 22, logo no início do século 22, mais de 50%, talvez 60% ou mais dos países estejam registrando uma taxa de crescimento vegetativo ou natural negativa. Aqui nós temos o crescimento populacional por continente. A ideia de trazer esse gráfico para vocês é mostrar que o único continente que vai manter uma taxa de crescimento positiva até o final desse século é o continente africano, representado aqui por essa linha vermelha, uma vez que a África reúne países em desenvolvimento, muitos países pobres, onde a taxa de crescimento vegetativo ou natural se encontra num patamar elevado. Tem países que estão na segunda e terceira fase, ou estágio da transição demográfica. E repare que a população absoluta da África vai se aproximar gradativamente da população absoluta da Ásia. Então você percebe que a curva de crescimento da população da Ásia, ela vai diminuir
a partir de meados do século XXI, razão pela qual há uma previsão de que a população do continente asiático, já no final do século XXI, será menor do que a população atual. E vocês vão observar que o mesmo, né, vai acontecer também, né, com a questão, né, da população aqui da América Latina, representada aqui por esse azul claro. Né, você tem aqui a população da Europa, que também está mostrando aqui um decréscimo, e você tem a população da América do Norte, que vai se estabilizar e a partir daí diminuir, e você tem, né, a população da Oceania, que vai manter-se estável e a partir daí vai diminuir em função também do crescimento vegetativo negativo previsto para Nova Zelândia e Austrália já ao longo desse século XXI. Aqui nós temos a taxa de fecundidade em alguns países do mundo. Ah, professor, o que seria essa taxa de fecundidade? É a relação existente entre mulheres em idade reprodutiva, que para fins estatísticos vai dos 15 aos 44 anos, e o número de filhos que elas possuem durante essa idade reprodutiva. Lembrando que tem meninas que engravidam antes dos 15 anos, e existem senhoras que engravidam após os 44 anos, mas em ambos os casos os dados não entram na composição da taxa de fecundidade. Então, repare que de todos os países aqui mencionados nessa tabela, o único que vai apresentar uma taxa de fecundidade acima da taxa de reposição da população, que deve ser de 2,1 filhos por mulher, é Israel, o único. Porque todos os demais países, de acordo com os dados aqui apresentados, mantêm taxa de fecundidade já abaixo da taxa de reposição da população. Ah, professor, o que seria essa taxa de reposição da população? A taxa necessária para que o país pudesse repor a população que está morrendo. Então, mas por que tem que ser 2,1? Porque nós sabemos que tem crianças que morrem logo no início da vida, tem crianças que não chegam à idade reprodutiva, e por esse motivo é preciso que essa taxa de fecundidade venha a ficar um pouco acima de 2 filhos por mulheres em idade reprodutiva. Então repare que esse conjunto de países, e olha que o Brasil não está sendo citado aqui, né? Esse conjunto de países mostra uma taxa de fecundidade abaixo da taxa de reposição. A taxa de fecundidade atual do Brasil, se não me falha a memória, 2024, 1,54 filhos por mulheres em idade reprodutiva, também poderia estar dentro desse contexto apresentado nesse dado. Então, a taxa de fecundidade ela cai, que fique bem claro, pelos mesmos motivos que causaram a queda da taxa de natalidade, a difusão do planejamento familiar, o emprego de métodos anticoncepcionais, o ingresso das mulheres no mercado de trabalho, né, a prática do aborto, que inclusive em alguns países é legalizado, e naqueles que não são legalizados, o aborto é realizado clandestinamente. Você tem o retardamento da idade do casamento. Muitas jovens hoje já não pensam em casar, muitos casais hoje já não pensam em ter filhos, e isso está se propagando em escala mundial em vários continentes, em vários países do mundo, e sendo assim, consequentemente, né, você tem essa projeção que indica a queda da taxa de fecundidade, lembrando também que o aumento da participação das mulheres no mercado de trabalho contribuiu para que essa taxa de fecundidade caísse. Aqui nós temos, por exemplo, os dados referentes à comparação de 1950 a 2023, não só por continentes, né? Aqui no mundo, a taxa de fecundidade em 1950 era de 4,85 filhos por mulher,
agora 2,25, dados de bem recente, 2023. A Europa, a taxa de fecundidade era de 2,7 em 1950, passou para 1,4. Então, o continente europeu como um todo, apresentando uma média abaixo da taxa de reposição. Repare, a América do Norte, que era de 3,11, passou para 1,6, abaixo da taxa de reposição. América Latina e Caribe, taxa de fecundidade 1950, 5,79, agora 1,81, abaixo da taxa de reposição. Ásia, a taxa de fecundidade, que era de 5,69, passou para 1,88, abaixo da taxa de reposição. Oceania, que era de 3,69, está em 2,14, pouquinho acima da taxa de reposição. E repare que na África a taxa de fecundidade era de 6,52, caiu para 4,07, razão pela qual as projeções indicam que o continente africano continuará registrando um aumento populacional e deverá ser, no século 22, o continente mais populoso do mundo. Aqui nós temos a expectativa de vida ao nascer, que é importante, né, que vocês entendam que o aumento da expectativa de vida também é um componente importante de análise na questão do crescimento da população mundial. Então vocês podem observar que em todos os continentes, sem exceção, a expectativa de vida aumentou. Agora, se nós tivéssemos que analisar esse aumento da expectativa de vida num grupo de países, nós iríamos destacar os países desenvolvidos, onde as condições socioeconômicas são melhores, onde a medicina é mais evoluída, onde as pessoas, por terem maior rendimento médio, têm melhores condições de pagar um plano de saúde, de bancar tratamentos para enfrentar determinadas doenças, enfim. Mas, na medida em que a expectativa de vida aumenta, consequentemente, o percentual de idosos também aumenta. Ah, professor, que fatores contribuíram para o aumento da expectativa de vida nos países? A queda da taxa de mortalidade e a ligeira melhoria da qualidade de vida, que está atrelada às condições socioeconômicas da população. Então, uma parte da população passou a ter uma condição de vida melhor e esses fatores combinados acabaram contribuindo direta e indiretamente para a queda da taxa de mortalidade e o aumento da expectativa de vida. A expectativa de vida no mundo, 2024, de acordo com os dados da ONU, chegou a 73,3 anos, a expectativa média de vida no mundo. O continente que tem menor expectativa de vida é o continente africano. Aqui, essa linha aqui representa o continente africano, onde a expectativa de vida em 2022 estava beirando a casa dos 60 anos. E repare que em vermelho, a Oceania, em verde, América do Norte, e em azul claro, a Europa, são as áreas do planeta onde a expectativa de vida é mais elevada, atingindo aí a casa dos 75 anos. Estamos falando em questões de continentes, não de países individualmente. Então aqui, por exemplo, nós temos alguns países do mundo que detêm a maior expectativa de vida. Então, qual é a maior expectativa de vida? Hong Kong. Lembrando que Hong Kong nada mais é do que território chinês, mas não é a expectativa de vida da China. A China como um todo tem uma expectativa de vida muito similar do brasileiro, que é um pouco acima de 76 anos, mais ou menos 76,6, 76,5 é a expectativa de vida atual da China. Do Brasil está em 76,4. O Japão, com 85 anos, Coreia do Sul, com 84,53 anos, Polinésia Francesa, com 84,31, Suíça, com 84,23, Austrália, 84,21, Itália, 84,03, Singapura, 84,
Espanha 83,96 e Reunião, que é 83,8. E aqui você tem a expectativa de vida por sexos, mulheres e homens, lembrando que as mulheres vivem mais do que os homens, isso de uma forma geral em todos os países do mundo. Mas, professor, por que as mulheres vivem mais do que o homem? Do que os homens? Porque as mulheres se cuidam mais. Simples assim. Porque as mulheres são menos dependentes do tabagismo e o alcoolismo, dois vícios que trazem consigo muitas doenças. Os homens morrem mais em função também da violência. A violência atinge mais o sexo masculino, a violência que eu digo homicídios, do que o sexo feminino, o mesmo ocorrendo em países que estão mergulhados em conflitos internos ou em guerras. Morrem bem mais homens do que mulheres. Então, esses fatores combinados explicam o porquê das mulheres, viverem mais do que os homens. Poderia citar ainda que, de acordo com a ciência, o fator biológico também exerce influência, porque, de acordo com pesquisas científicas, as mulheres têm mais anticorpos do que os homens. E, sendo assim, são mais resistentes a determinadas doenças. Na medida em que a população envelhece, consequentemente, nós temos problemas, O aumento dos gastos governamentais com aposentadorias, pensões, saúde, pode faltar mão de obra no futuro, queda na arrecadação de impostos, são algumas das consequências relacionadas ao processo de envelhecimento da população. Quanto a essa questão da possibilidade de faltar mão de obra, com o advento da quarta e futuramente quinta revoluções industriais e o desenvolvimento da inteligência artificial, de novas gerações de robôs, com certeza eu acredito que a escassez de mão de obra não deverá existir, mesmo nos países que tenham um percentual de população jovem muito pequeno. Então aqui nós temos países com maior número de idosos, E, logicamente, a China liderando em 2022 com mais de 264 milhões e vai continuar liderando em 2050 com mais de 509 milhões de pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. Então, isso, consequentemente, será um problema, já está sendo um problema para o governo chinês. A Índia, com pouco mais de 148 milhões, vai permanecer em segundo posto, com 347 milhões de pessoas, de acordo com as projeções, com idade igual ou superior a 60 anos. Então, o governo indiano também vai ter que se preparar de uma forma bastante incisiva para o envelhecimento da população. Aqui os Estados Unidos vai se manter na terceira posição, atualmente com pouco mais de 79 milhões de pessoas idosas, 2050 acima de 111 milhões. O Japão, que atualmente é o quarto colocado, perderá essa posição para a Indonésia, que também passa por um processo de envelhecimento da população. O Brasil, que é o sexto colocado em 2022, já com os dados do censo, com a população acima de 60 anos, somando mais de 31 milhões de habitantes, passará a ter, em 2050, mais de 66 milhões de habitantes com idade igual ou superior a 60 anos. Então, o que eu quero mostrar a vocês, através desses dados, é que o envelhecimento da população irá constituir um sério problema para vários países, já está sendo um sério problema para outros países do mundo, principalmente os desenvolvidos, e, consequentemente, é preciso que os governos atentem às suas políticas públicas para a crescente demanda da população idosa nos quesitos da previdência, aposentadorias, pensões, na questão de saúde, na questão da mobilidade urbana, adequando as cidades,
os logradouros públicos, dando acessibilidade às pessoas mais idosas. Isso já vem ocorrendo nos países desenvolvidos e é preciso também que os países em desenvolvimento desenvolvam políticas que possam garantir acessibilidade das pessoas idosas. Inclusive eu sou idoso, tenho 66 anos, mas ainda estou com uma mobilidade boa, graças a Deus. Aqui nós temos, século 22 marcará o decréscimo da população, aquilo que eu disse ainda há pouco, né? Esse gráfico aqui mostra a tendência através das curvas da desaceleração da população, né, do crescimento vegetativo natural. Lembrando que o único continente que vai manter esse crescimento positivo é o continente africano, que a projeção indica em 2100 terá, né, uma população bastante significativa, né? Então, consequentemente, aqui nós temos os continentes com as taxas de crescimento da população e o quantitativo de habitantes que essa população do mundo deverá ter no final do século 21, o mundo chegando à casa de 10,4 bilhões de habitantes em 2100, há previsões que falam em mais ou menos 11 bilhões de habitantes. Então vamos, né, acreditar que através desses dados estatísticos presentes em cálculos que são feitos para estimativas futuras, tomando por base as tendências atuais, nós tenhamos, né, essa questão, né? Repare aqui no final do século, a Ásia com 4,68 bilhões de habitantes, a África com 3,92 bilhões de habitantes, a América do Sul, Central e Caribe com 650 milhões de habitantes, Europa 590 milhões de habitantes, América do Norte 450 milhões de habitantes e Oceania 70 milhões de habitantes. Então essas são as previsões para o final do século 21. Moçada, espero que vocês tenham gostado desse encontro. Dê aquela forcinha ao canal de Eugênio, se inscreva no canal de Eugênio, deixe a sua pergunta. Ah, professor, mas o senhor não falou das teorias demográficas, teoria malthusiana, neomalthusiana, reformista, ecomalthusiana. É porque existe uma aula específica sobre as teorias demográficas no canal de Eugênio. Então, esse tipo de aula não precisa ser regravada, porque ela se mantém sempre atual, porque trabalha com as características das teorias. Então, moçada, um bom domingo para vocês, uma boa semana, que Papai do Céu possa abençoar todos vocês, seus familiares, e que possamos, no próximo final de semana, estarmos juntos para gravar novos temas. Tem uma fila de temas aqui, atuais, para serem gravados, e eu vou dar continuidade, se assim Deus permitir, no próximo final de semana. Valeu, moçada! No mais, um beijão no coração de vocês, um forte abraço, fiquem com Deus, eu vou, mas eu volto, hein? Fui!